Amém, irmãos? Hoje nós vamos falar sobre integridade para andarmos na visão. E a verdade, semana passada nós falamos sobre a fé para poder manter a visão, não foi isso? Então hoje nós vamos falar sobre a integridade para andarmos na visão. E é necessário, irmãos, essa questão ou esse quesito integridade, para quê? Para que possamos cumprir cabalmente a visão que foi impartida em nós. Amém? Eu lembro muito bem que o primeiro dia de estudo nós falamos sobre a visão de Deus impartida no homem. O que é isso? A visão de Deus colocada no homem. E quando se fala da visão de Deus, nós não estamos falando da visão do homem. Porque é bem verdade que cada ministério, ele adota uma determinada visão, mas é uma visão de homem. A visão do Senhor, ela é diferente. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que se voltar para a visão do Senhor e abrir mão das nossas visões. Porque as nossas visões nada menos é do que simplesmente um querer nosso mesmo. E muitas das vezes a gente entende o seguinte: por a gente ter uma visão ministerial, o que a gente faz? A gente quer fazer as coisas para Deus conforme a gente quer que isso aconteça, e não conforme que o Senhor quer. Amém? E isso muitas das vezes dá um problema. Porque quando a gente vai fazer as coisas conforme a gente quer fazer, a coisa não flui. Tudo tem que ser feito da forma do Senhor, da forma que Ele estipulou e da forma que Ele determinou. Amém? Vamos lá, abra sua Bíblia aí no Salmo de número 101, versículo de número 2. Salmo de número 101, versículo de número 2. Isso é um salmo de Davi. Glória a Deus. Salmo 101, versículo de número 2. Todos encontraram aí? Podemos ler? Diz assim: portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim, andarei em minha casa com um coração sincero. Amém? Vou ler de novo. Portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim, andarei em minha casa com um coração sincero. Amém? Davi, ele está expressando, irmãos, a sinceridade e também fazendo uma promessa ao Senhor de andar com integridade na presença dele. Mas um detalhe é que ele está falando assim: na minha casa. Ele está dizendo o seguinte: olha, eu vou andar com integridade, com sinceridade diante do Senhor na minha casa, né? Meninos, vamos sentar, vamos ficar quietinho, vem cá, entra. Mas interessante é, o que é integridade? Alguém sabe me dizer o que é ser íntegro? Alguém tem mais ou menos uma noção do que é ser íntegro? Justo, correto, o que mais? Vamos lá. Isso são atributos de um íntegro, né? De uma pessoa íntegra. O que mais? Vamos lá. Sincero. O que mais? Justo também. Honesto. Isso são atributos de um íntegro. A palavra integridade vem de ser inteiro, né? Então, ou seja, uma pessoa inteira. Quando se fala em andar em integridade, é você andar inteiramente naquilo que foi determinado. Então, isso é muito sério. Porque parte do pressuposto o quê? Que nós não conseguimos andar em dois caminhos. Estão entendendo isso?
Não conseguimos andar em dois caminhos, porque há aqueles que querem andar no caminho do lado de fora e tem aqueles que querem andar no caminho do lado de dentro. É assim ou não é? Para traduzir isso, tem aqueles que querem estar com o pé em Cristo e o outro fora de Cristo. Não conseguem andar em integridade ou inteiramente em Deus. E por isso a gente precisa, na verdade, ter um certo cuidado com isso. O porquê? Porque as coisas de Deus, elas não são brincadeiras, irmãos. As coisas, quando procedem da parte do Senhor para nossas vidas, elas não são brincadeiras. O chamado de Deus para a sua vida, isso não é uma brincadeira. Deus, ele não simplesmente chegou e falou: não estou fazendo nada aqui, eu vou escolher alguém aqui para agregar ao meu reino. Isso não é brincadeira. Para começar, ele faz isso antes da fundação do mundo. E por mais que a gente ache, e muitas das vezes vê Deus zombando dos seus inimigos, a gente acha que Deus é um Deus de brincadeira. Ele não brinca, né? Na verdade, tudo que ele faz é muito sério. Então, quando ele coloca alguma coisa na sua mão para fazer, o intuito do coração dele é que você seja íntegro a isso. E faça com decência e com comprometimento. Nos dias de hoje, a gente vê pessoas brincando com dons que o Senhor deu. A gente vê pessoas até mesmo enterrando dons que o Senhor deu. A gente vê pessoas jogando fora os dons que o Senhor deu. Até então não tem problema nenhum. Até o dia que ele voltar e cobrar isso dessa pessoa. Aí que o negócio fica estreito. Enquanto nós estamos vivendo o tempo da graça, vai fazendo, vai acontecendo. Mas o dia que ele chegar e requerer isso de nós. Então a questão da integridade, isso é muito sério. E nós vamos começar a dar uma aprofundada nisso aí. E eu creio que o Senhor vai falar conosco nessa noite, no nome de Jesus, amém? Vamos lá, ponto 1. Vamos falar sobre a nossa integridade dentro dos nossos lares, tá, irmão? Ponto 1. Hoje existem muitos homens que exercem uma boa função ministerial, porém abandonam a sua própria casa, né? Tem muitos homens que, na verdade, hoje, eles têm exercido uma boa função, são funcionais, estão funcionando bem, né? Estão trabalhando bem em questão ministerial, só que estão perdendo e pecando dentro da sua casa. E isso tem sido um problema nos dias atuais. Porque Deus não nos chamou para ser ativistas. Deus nos chamou para estar com Ele, em relacionamento com Ele. E muitas das vezes a gente entra em atividades contínuas e esquece do que é primordial. Estão entendendo isso? E isso tem sido um problema nos dias de hoje. Pessoas que abandonam os seus lares, talvez por um ministério, outros por um trabalho secular. Mas então eu não vou trabalhar? Não é isso que eu estou dizendo. Tem pessoas que se embrenham no trabalho e esquecem da sua família. E quando eles assustam, sua família está sendo destruída, dissipada, disseminada, e ele está lá 24 horas por dia trabalhando. Talvez até a intenção é boa, de dar um conforto bom para a família, mas o dinheiro ele não vai comprar o bem-estar da família. Isso aí você pode ter certeza, irmão. O dinheiro nunca vai comprar o bem-estar da família. O que vai comprar o bem-estar da família é a comunhão entre ela. Viu? Então isso, na verdade, tem sido um problema nos dias atuais. Tem pastores, obreiros, evangelistas, mestres, que eles abandonam a sua família e se embrenham no ministério. Esquece que o ministério ele vai começar dentro das quatro paredes. Se dentro da sua casa a coisa não estiver bem, ela não vai fluir do lado de fora. Infelizmente não vai. Se você tiver brigado com sua esposa, o seu esposo tiver brigado com você, ou se você tiver brigado com seu filho, com sua filha, infelizmente, ministerialmente falando, do lado de fora isso não vai fluir. Porque a verdade é que o que vamos fazer aqui fora é o reflexo do que nós estamos vivendo dentro de casa. Não adianta eu sair para fora, querer evangelizar, querer fazer isso, querer fazer aquilo outro, sem que na minha casa eu não consigo nem orar, eu não consigo ter momentos de relacionamento com o Senhor. Não adianta, irmão. Não adianta nada eu querer fazer lá fora o que eu não faço aqui dentro. Entende? Isso vai começar tudo dentro de mim, dentro da minha casa, dentro da minha família. A minha esposa ela tem que ver em mim um homem de Deus. Os meus filhos têm que ver em mim um homem de Deus. Se os meus filhos e se minhas filhas não estiverem me vendo como um homem de Deus, irmãos, eu estou sendo um fracassado ministerialmente aqui fora.
Porque aí parte do pressuposto, se os seus filhos não querem te seguir, o que faz você achar que a igreja do Senhor vai te seguir? Não tem como, entende? Então isso tem sido um problema nos dias atuais. O porquê? A gente não tem conseguido a nossa integridade dentro do nosso próprio lar. A gente não tem conseguido essa integridade. Aí tem acontecido um problema muito sério, porque a gente não consegue impactar a nossa casa, nós não vamos conseguir impactar aqui fora. Está na hora de revertermos isso. Olha só, o abandono de nossas próprias casas, o fim dos nossos aumentou aqui, Juninho, baixa um pouquinho aqui. O abandono das nossas próprias casas, a fim de nos embrearmos no nosso ministério, gera automaticamente uma desordem. A gente muda o papel, muda os valores, e aí a coisa começa a desandar. Está entendendo isso? Para ser mais específico, vamos lá em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, só para a gente ver isso aí. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo de número 8. Glória a Deus. Olha o que Paulo vai dizer ao jovem Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo de número 8. Podemos ler? Amém? Verso 8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente o da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Gente, isso é muito sério. Ô Juninho, põe só um pouquinho de retorno. Olha, eu vou repetir. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que algumas versões vai ser o descrente, outras vai ser do infiel. Então a nossa integridade, ela vai começar na íntegra, dentro dos nossos lares. Nós precisamos observar o que nós temos feito de errado dentro da nossa casa. O qual tem sido a nossa motivação dentro da nossa casa. Se a nossa casa ela tem sido estabelecida no Senhor através das nossas vidas ou não. Principalmente para nós que somos pais. Porque o homem ele vai dar o destino, a mãe ela vai nutrir os filhos. Ou seja, ela vai dar amor, vai dar afeto, o pai ele vai dar direcionamento. Então se a gente falhar nisso, se a gente falhar no direcionamento, infelizmente o negócio vai desandar tudo. E se desandou em casa, vai desandar lá fora. Amém? Vamos lá, Salmo 78. Salmo 78, do verso 70 ao verso 72. Salmo 70 e 8, do verso 70 ao 72. Amém? Podemos ler? Diz assim: também elegeu a Davi seu servo, e tirou-o do aprisco das ovelhas. Após as ovelhas pejadas, o trouxe, para apacentar a Jacó, e o seu povo, e a Israel sua herança. Assim, apacentou segundo a integridade do seu coração, e os guiou com a perícia das suas mãos. Olha aqui, irmãos, entenda bem isso aqui. O que Davi, na verdade, ele fez com a nação de Israel? Para que ele pudesse ter a integridade, claro, teve muitos erros, para que ele pudesse ter a integridade com a nação, primeiro ele teve que, na verdade, ter a integridade na sua casa. Se você notar bem na história, aonde Davi estava quando Deus mandou ungí-lo a rei de Israel? Aonde ele estava? Cuidando das ovelhas, estava no pasto. Ele estava obedecendo o seu pai. Ele estava, na verdade, irmãos, obedecendo a ponto do pai até esquecer dele. E ele ficar no meio do pasto dias e dias, com integridade e obediência ao seu pai, cuidando das ovelhas. A história vai falar que ele matou um leão e matou um urso.
que tentou arrebatar as ovelhas do pai. Ele se pôs na frente e foi para cima deles e matou com as mãos. A integridade desse menino, em obediência ao seu pai, ou seja, isso fez com que Deus o achasse. Agora imagina se Davi, a Bíblia diz que era um menino belo, de boa aparência. Se ele dissesse, sabe uma coisa, eu vou curtir minha vida, meu pai tem outros filhos aí mesmo, deixa os mais velhos cuidarem disso aí tudo. Mas não, muito pelo contrário, ele obedeceu a ordem do pai, foi cuidar das ovelhas, ficou no pasto por dias e dias, a ponto do pai esquecer dele lá. Quando Samuel chega na casa do seu pai Jessé, que foi lá para ungir o rei, passou todo mundo diante de Samuel. Samuel falou assim, peraí, mas acabou seus filhos? Jessé falou, eu acho que acabou. Ah não, peraí, tem mais um ainda. Está lá no meio do pasto cuidando das ovelhas. E aí mandou buscar Davi. E quando Davi veio, o Senhor falou, esse é o rei, pode ungir. Então, ou seja, olha a integridade desse menino, ele se manteve íntegro à voz, ao querer, ao desejo do coração do seu pai. Lembra que ser íntegro é estar inteiro, ele ficou inteiro no mandado do seu pai. E o Senhor o encontrou, né? Então isso é muito sério, irmãos. O porquê que muitas das vezes nós temos sucesso ministerial e nós muitas vezes fracassamos no maior ministério que é a nossa família. O porquê disso? Que nós fracassamos aqui dentro de casa e muitas vezes temos sucesso lá. Porque nós priorizamos lá fora e esquecemos aqui de dentro. Só que existe um problema muito sério. O Senhor ele vai requerer conta de nós daqui de dentro primeiro, para depois requerer fora lá do lado de fora. Requerer conta do lado de fora. Está entendendo isso? E isso é uma coisa muito séria. Vamos lá, vamos caminhar aí. Ponto 2. Precisamos ter coragem de sermos fora o que somos dentro. Isso aqui também é uma coisa, irmãos, que eu vou te falar sério. Nós precisamos ter essa integridade de sermos fora o que nós somos dentro de casa. Nós não podemos nos mascarar não, tá, irmãos? O que nós somos aqui dentro, nós temos que ser lá fora também. O que tem de crente 007, viu? Atuante nos dias atuais, dentro de casa tem uma postura, fora dela é outra diferente. Dentro de casa, né? Esquece que existe Jesus, esquece que existe Deus. Lá do lado de fora, põe a gravatinha, né? Nada contra a gravata. Põe a roupinha de ver Deus, a biblinha debaixo do braço e anda, parece que até está pisando nas nuvens. É assim ou não é? Ou eu estou mentindo? Mas quando vem para dentro de casa, que a realidade vem, vê que está muito longe da integridade com o Senhor. E nós precisamos ter essa coragem de mostrar aqui fora quem nós somos aqui dentro. Por exemplo, aquelas pessoas que me vêm aqui hoje, ministrando um estudo sobre essa questão da integridade, ou seja, mantendo a integridade na visão do Senhor. Essas pessoas, elas têm que ver isso quando eu estiver na minha casa também, quando eu estiver na minha vizinhança, quando eu estiver na rua, andando, caminhando, elas têm que ver isso. Não tem como eu ser um servo ou uma serva, um crente ou uma crente, ou um filho ou uma filha, somente quando eu estou do lado de fora. Quando eu estou do lado de dentro, a minha vida é totalmente promíscua, quando eu estou em casa, né? Então isso é muito sério, e o problema é que Deus ele vai trazer luz em cima de tudo isso, irmãos. Ele vai trazer luz. Não adianta eu achar que eu estou enganando a Deus, porque eu não estou. Tudo está patente aos seus olhos, hora ou menos hora, ele vai me expor. Ele não vai me envergonhar, ele vai me expor para literalmente me consertar. Entende? Isso aqui é fato. Porque como que Deus ele trabalha com os seus? Ele, na verdade, ele traz luz aonde há o quê? Olívia, traz um gole d'água para mim. Ele traz luz aonde há o quê? Trevas. Então, se o meu coração ele está andando em trevas, irmãos, ou se as minhas atitudes são de trevas, o Senhor ele vai trazer luz nisso. E a hora que ele trouxer luz, isso vai ficar patente aos olhos de todos. O problema é esse, né? Isso vai ficar patente aos olhos de todos. Olha, por exemplo,
Eu estou aqui ministrando hoje, né, sobre esse estudo. Mas eu chego em casa, eu sou um cara totalmente desleixado com Deus, não estou nem aí para Deus, né? Só na hora que eu estou aqui que eu tenho a postura de servo ou de serva de Deus. Mas lá na minha casa ou no meu íntimo, eu sou um cara que eu não estou nem aí com nada, eu sou promíscuo, né? Tudo que não presta me satisfaz. Uma hora ou outra Deus ele vai trazer isso à luz, vai trazer à luz a isso. E a gente não pode brincar com Deus, irmãos. Está entendendo? A gente não pode brincar com Ele. Por exemplo, se a gente se mantém íntegro dentro de casa, lá do lado de fora vai ser a mesma coisa. Aonde eu for, aonde eu estiver, eu preciso ter a integridade de ser um representante legal do meu rei, do meu pai. Jesus ele me chamou para ser o quê? Nos chamou para ser o quê? Embaixador, luz do mundo, sal da terra. Se ele nos chamou para ser luz, primeiro ele fala, né? Eu sou a luz do mundo. Depois ele fala, vós sois a luz do mundo. Essa luz ela vem para quê, irmãos? Para trazer claridade na vida de quem está nas trevas. E eu te falo uma coisa de coração, o Senhor, ele tem trago luz, irmãos, no meio dos seus, tá? Ele tem revelado, na verdade, quem é quem. Ele tem feito a separação do santo e do profano. Talvez você veja aí hoje, falando muito aí, de alguns escândalos que têm acontecido no meio cristão. Isso aí não é o diabo não, irmão. Isso aí é Deus trazendo luz aonde há trevas. Viu? Isso não é o diabo que está, não é o próprio Deus que está operando e está trazendo luz. Você vê escândalo aí, pastores sendo acusados de crimes, essas coisas. Isso não é o diabo não, irmão, não é levando o diabo não. É Deus trazendo luz aonde há trevas. Porque ser crente numa igreja é muito fácil, irmão. Vestir uma roupa de santidade é muito fácil, mas o difícil, na palavra não é o difícil. O desafio é realmente ser santo, entende? Então é uma coisa que a gente precisa entender e precisa buscar isso, sermos íntegros tanto dentro de casa como fora dela, tanto dentro da igreja como fora dela, aonde nós estivermos, sermos íntegros. Claro, a gente muitas vezes dá uma vacilada, mas o que tem que estar constantemente pulsando em nosso coração é a nossa integridade no Senhor. Amém? Vamos lá, Marcos capítulo 4, versículo 22. Só para a gente ver isso aí. Marcos capítulo 4, versículo 22. Glória a Deus. Aleluia. Podemos ler? Marcos 4, 22. Diz assim, olha, porque não há nada encoberto que não haja de ser manifesto, e não há nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. O que é que o Senhor está falando aqui? Tudo aquilo que a gente faz, seja para bom ou seja para mal, isso vai ser revelado. Talvez a gente ache, mas ninguém viu. Viu. O diabo viu. O Pai, o Filho e o Espírito Santo viu. Então, hora ou menos hora, ele vai trazer luz nesse negócio. Hora ou menos hora, ele vai jogar luz nisso. E quando jogar, irmãos, isso vem à tona. Aí alguém diz assim, mas Deus não envergonha ninguém. Ele não vai te envergonhar, ele vai trabalhar em você. Através de uma situação, através de uma circunstância. Eu acho interessante a passagem de quando Davi, ele peca contra o Senhor com Betseba, né? E Betseba acaba engravidando. Deus, ele joga na face do Davi o pecado dele. Ele traz luz na vida de Davi quando Betseba engravida. Ele tinha arquitetado um plano perfeito. Foi assim ou não foi? Eu mando chamar Urias, eu mando matar Urias, pôr ele na frente da guerra. Primeiro ele mandou chamar Urias, né? Eu mando chamar Urias, ele vai para casa, se deita com a esposa, depois eu mando ele para a guerra, ele morre e está tudo certo, o filho é dele. E eu me safo nisso.
Só que não tem como ludibriar Deus, não tem como tentar dibrar Deus, irmãos. O Senhor vai apontar o dedo na cara dele e vai falar: ó, você errou, cara, está errado isso, sabe? E Davi jejuou e orou para Deus poupar a vida do filho, e o Senhor falou, ó, através de Natan, né? O Senhor falou assim, ó, tudo isso que você fez aí 4 vezes virá sobre a sua vida. Natan conta uma parábolazinha de um pobre labrador que tinha uma única vaquinha, veio o senhor mais rico e arrebatou. Davi fica nervoso e fala que seja feito 4 vezes mais na vida dele do que ele fez com outra. Aí o Senhor fala, esse homem é você, Davi, né? Deus perdoou o pecado de Davi, perdoou, mas deixou uma consequência. Ele disse, olha, nunca mais a espada sai da sua casa. E como de fato aconteceu, 4 filhos dele morreu ao fio da espada, por causa do pecado que ele tinha cometido outrora. Então o que Deus ele fez nisso aqui, irmãos? Ele trouxe luz. Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus? Foi, né? Foi chamado? Foi. Mas para que isso acontecesse, Deus teve que trazer luz sobre a vida dele, né? E por isso que é importante a gente aprender do Senhor. Por quê, irmãos? Porque Deus ele não está brincando de ser Deus, Ele nunca brincou de ser Deus. A santidade dele, irmãos, tem que ser uma coisa a ser levada a séria. E é interessante porque se Ele é santo, Ele vai dizer, ó, seja você também santo, assim como eu, vosso Deus, é santo. Então se ele é santo, o que Ele espera de nós? Que nós também sejamos. Só que a gente esquece disso e começa a brincar com a santidade dele. E esquece, irmãos, que tudo está patente aos olhos dele. Por isso nós precisamos, na íntegra, ter a coragem de ser lá fora o que nós somos aqui dentro, mostrar para o mundo quem realmente nós somos. Se eu tenho andado em caminhos tortuosos, o que eu tenho que fazer? Arrepender, deixar e voltar novamente para o caminho certo. Porque muitas vezes a gente acha que o cara está andando, o cara está desviado do caminho do Senhor. Ah, porque o cara saiu, está bebendo, saiu, está se prostituindo, saiu da igreja. A gente acha que é isso. Mas tem muita gente dentro da igreja, congregando, que está desviado do caminho do Senhor. Está andando segundo os seus próprios conceitos e preceitos. E aí que entra o problema, porque está fazendo tudo do jeito que ele quer, do jeito que ele acha que tem que ser. E muitas das vezes está pecando contra o Senhor sem saber. Mas isso não deixa ele indesculpável, né? Então isso aqui, irmão, isso aqui é muito sério. Essa questão de estar íntegro diante do Senhor, essa questão de viver íntegro diante dele, isso é muito sério. Amém? Ninguém disse amém? Ah, meu Deus do céu, hein? Vocês estão entendendo, irmãos? Ou está rápido demais? Hã? Isso aqui está sendo anotado na agenda do Senhor. Um dia ou outro Ele vai te perguntar sobre isso, hein? Então grava isso na tábua do coração. Ponto 3 aí, vamos lá. Nós precisamos alcançar integridade em casa. Aí já parte do pressuposto que sermos inteiros em casa. Viu? Então nós precisamos estar íntegros em casa. Salomão ele vai falar em Provérbios capítulo 10, versículo 9. Quer ver? Provérbios capítulo 10, versículo 9. Ele vai dizer assim, ó. Provérbios 10, versículo 9. Glória a Deus. Pode ler? Diz assim, olha. Quem anda em sinceridade, anda seguro. Mas quem anda em sinceridade, anda seguro. Mas o que perverte os seus caminhos, será conhecido. Aí eu te falo, irmãos. Quem vai fazer o perverso ser conhecido? Hã? O próprio Deus. Ele vai fazer ser conhecido o perverso. E a gente acha, irmãos, igual por exemplo, a gente tem uma mania de falar assim, porque o ímpio é isso, o ímpio é aquilo. A gente pensa que o ímpio é aquele que ainda não aceitou Jesus, e não é. O ímpio é aquela pessoa que ela é má, ela tem o coração mau, e ela deseja maldade na íntegra para os outros. Isso é ímpio, isso é impiedade, né? E muitas vezes a gente acha que o ímpio está do lado de fora, e muitas vezes o ímpio está do lado de dentro.
O crente macumbeiro, quem já ouviu falar do crente macumbeiro? Alguém já ouviu falar? A gente acha que macumbeiro é só quem está no terreiro lá batendo tambor. Não, tem muito crente macumbeiro também. Vou orar para Deus tratar com aquele irmão. Alguém está achando que Deus é capacho de alguém? Não é, irmão. Aí o que a gente faz? A gente peca contra Deus, peca contra o irmão. Por quê? Porque a partir do momento que eu desejo mal para o meu irmão, o que eu estou fazendo contra Deus, irmãos? Quando eu desejo mal para o meu irmão, o que eu estou fazendo contra Deus? Vamos lá, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Eu estou pecando contra Deus. E não só contra Deus, mas também contra o meu irmão. Qual que é o segundo maior mandamento que Jesus deixou? Quem de nós aqui já desejou o mal para você mesmo? Podia vir uma carreta e passar por cima de mim hoje. Quem já desejou isso? Podia entrar alguém aqui e me espancar até me deixar mole no chão. Quem já desejou isso aqui hoje? Para você? Ninguém, irmão. Mas agora para o próximo a gente deseja. É ou não é? Para o próximo a gente já vai desejar. Se Deus pega aquele fulano lá e torce o nariz dele. Tem uns que ainda falam, põe um anzol no nariz e traz. Ronaldo, aí foi mal, né? O nariz meio avantajado. Né? Não, mas porque a Bíblia fala, o Senhor fala, né, que ele vai pôr um anzol no nariz e vai trazer. Se você fosse daquela época lá, tinha que ser um gancho. Entende? Mas isso é muito sério, irmãos. Eu já vi pessoas orando para Deus tratar, irmão. Tratar com o outro. Senhor, trata com fulano. Vai de encontro a ele, quebra ele, Jesus. Irmão, você acha que Deus ouve essas orações? Não, ouvir ele até ouve, mas ele não escuta. O que acontece? Aí que a gente falha, por quê? O seu papel é pregar, e o do Espírito Santo é convencer. Né? Aí a gente quer fazer o papel do Espírito Santo. A gente fica nervoso e fala, Deus, agora pega, eu vou largar essa merda para lá. Perdão da palavra, né? Porque a gente quer fazer o papel do Espírito Santo. E não vai ser assim. Taca fogo neles. Eu vou falar porque eu comecei a fazer uma oração errada naquele propósito que a gente estava. Né? Aí Deus ele me corrigiu na oração. Falou, não é assim que você tem que orar. A sua oração não é assim. A sua oração é para que eu conquiste eles, para que eu literalmente converta eles, não é do jeito que você está orando. Né? Então, aí eu entendi, aí eu mudei minha oração. A minha oração já não é mais igual era antigamente. Tem hora que a gente tem que tomar uma sacolejada de Deus, irmão, para a gente aprender. Né? Mas aí tem os crentes que gostam de dar um de macumbeiro e deseja mal para o outro, e a coisa vai por esses caminhos aí. Pois é. Não, como é que é? Mas é um macumbeiro ungido aí. Meu Deus do céu. Não, mas aqui. Tá, mas vamos daqui a pouco você fala, Zé. Mas olha só para você ver. Para e pensa comigo. Tá bom. Você não está saindo do telefone, não é? Só fica lá no telefone e o irmão ficou incomodado com aquilo. Ele está certo ou está errado? O irmão, ele está certo ou está errado de ficar incomodado? Você estava na igreja, por exemplo. É isso? Não, só para a gente entender. Você estava na igreja. Não, eu falo assim, você estava na igreja mexendo no celular. Não era na igreja, não? Tá, entendi. Mas ele estava incomodado.
Mas como é que funciona? Talvez o irmão ficou incomodado de te ver no celular. Vou pedir Deus para quebrar o seu celular. Deus não vai quebrar seu celular. Entende? Deus ele nunca vai fazer para nós o que seja mal, irmãos. Você pode ter certeza disso. A vontade do Senhor para nossas vidas é o quê? Tá. Então você acha que Deus quebraria? Não. O que aconteceu nesse caso aí? Toda palavra que é liberada por nós, irmãos, a gente precisa entender isso aqui, porque isso é muito sério. Toda palavra que você libera, ela se torna uma profecia. Se é uma palavra má que você libera contra alguém, o diabo pega ela, leva ela diante de Deus e pega a legalidade nela, né? Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala do nosso próximo, porque isso pode se tornar uma profecia. Só que aquela profecia que nós lançamos para o mal, é como se fosse uma semente de semeadura. Nós semeamos algo mal e nós vamos colher também o quê? Algo mal. Entende? Então a gente tem que entender isso. Porque eu falo assim, eu quero que o senhor, eu vou pedir Deus para quebrar seu celular. O que eu fiz? Eu dei uma legalidade para o Senhor, ou dei uma legalidade para o diabo atuar, porque eu quero algo mal para você. Porque você teve que trabalhar, você teve que suar para você comprar seu celular. Pagou de 12 vezes, não foi? Ou 24? Aí piorou. É da empresa, né? Então, olha você ver. Então foi algo mal para a sua vida. Com certeza eles vão descontar isso aí do você, né? Então foi algo que eu lancei de mal na sua vida. Isso é uma macumba. Qual é o significado da macumba? É desejar mal para o outro. Isso é o significado da macumba, né? Então a gente tem que ficar muito atento com isso, irmão. Você ia falar, Gisele? Fala aí. Não. Ela ficou tão Uhum. Mas na hora da raiva tem gente que fala até sem pensar, né? Hã? E aí chega lá, o que acontece? Quebra a cara. Nossa, Deus. Pior que é verdade. Aí o que acontece? A gente chama isso como praga de mãe, mas não é praga de mãe. Avisa. Uhum. Aí a gente tem que ir lá e vir cá, porque tem vezes que a mãe ela vai dar o conselho para o filho, não faz. Aí o filho vai e desobedece. Aí o que ele fez? Ele quebrou um princípio. Uma vez que ele quebrou um princípio de obediência, ele está à mercê. Aí acontece por isso, né? Mas agora quando a mãe fala assim, você vai sair? Tomara que aconteça alguma coisa errada, tudo de errado. Aí já é uma macumba, né? Ô, irmão, tem mãe que faz isso. Você acha que não? Né? Eu já vi uma aí falando uns negócios aí da filha aí, que eu fiquei assim meio horrorizado, né? Só o sangue do cordeiro. Entende? Então a gente tem que ficar muito atento com essas coisas, até com a forma da gente falar com os filhos, com os irmãos. Irmão é terrível, irmão. Irmão que eu falo, irmão de sangue mesmo, né? Nascido do mesmo pai da mesma mãe, mora tudo junto. É um tal de ficar amaldiçoando um ao outro, que é só o sangue do cordeiro, tá, irmãos? E aí depois acontece alguma coisa, vai chorar. Ai, eu não devia ter falado isso, né? Mas a hora que arrepende é muito tarde. Amém? Mas, de fato, nós precisamos alcançar essa integridade em nossas casas. Amém? Vamos lá, ponto 4. Quando foi que confessamos algo a Deus que Ele não tenha arrancado de nós? O porquê disso? Deixa eu explicar. Quando foi que nós confessamos algo ao Senhor que Ele não arrancou isso de nós? Por exemplo, tem pessoas que têm dificuldade de ser íntegro. Só que tem um problema, não consegue confessar isso a quem pode ajudar, o próprio Deus. Por exemplo, a pessoa ela tem uma dificuldade muito grande de servir a Deus na sua particularidade, ou na sua, na sua intimidade. Ele ou ela consegue ser firmes ao Senhor quando está no meio do grupo, mas fora dele não consegue ter integridade no Senhor.
Só que também não consegue confessar a Deus o problema. Por quê, irmãos? Todas as vezes que nós abrirmos a boca para confessar algo ao Senhor, falar diretamente ao Senhor, Deus ele vai arrancar aquilo que tem nos prejudicado de nós. Todas as vezes. Viu? Por exemplo, tem gente que tem 1000 anos que congrega em uma congregação. Vem, adora o Senhor, levanta as mãos, né? Mas tem problemas seríssimos com o vício, como embriaguez, como do tabagismo, como pornografia, como adultério, como traição, mas só que não consegue confessar isso diante do Senhor. Sabe que está errado, sabe que está tudo errado, mas não consegue chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu não consigo, me ajuda. Deixa a coisa ir fluindo. Pedir perdão para Deus é uma coisa, agora arrepender e deixar é outra, tá, irmão? A gente pede perdão hoje: ô Senhor, me perdoa, mas amanhã está fazendo a mesma coisa. Entende? Isso que é o problema. Todas as vezes que nós confessarmos algo ao Senhor, irmão, você pode ter certeza que Ele vai vir arrancar de nós isso. Porque a partir do momento que a gente confessa realmente de coração e deixa, a misericórdia do Senhor, ela vem sobre nós. E Ele nos ajuda, arrancando aquilo que na verdade tem feito mal para nós. Por quê? O pecado, irmãos, o pecado ele não atrapalha Deus, ele atrapalha nós. Se eu pecar ou se eu continuar na prática do pecado, isso não vai mudar a santidade de Deus hora nenhuma. Na verdade não vai nem atingir a santidade de Deus hora nenhuma, irmão. Se a gente acha que a gente está pecando, a gente está manchando a integridade de Deus, não está, irmão. O pecado ele faz mal para nós. Porque é o pecado que faz separação do homem ao Senhor. É ou não é? E quanto mais longe do Senhor nós estivermos, vamos estar mais perto de quem? Do cão, do lazarento, né? Quanto mais longe do Senhor nós estivermos, mais perto do diabo nós vamos estar. A casa ela nunca fica sem governo, sempre vai ter um ou vai ter outro, viu? Então o que acontece com isso? Quando você confessa algo a Deus, Ele sempre, irmãos, Ele vai arrancar aquilo que você confessou de você. Vamos lá em Provérbios 28, 13. Provérbios 28, 13. Olha o que Salomão vai dizer. Provérbios 28, 13. Glória a Deus. Podemos ler? Diz assim, olha: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que a confessa e deixa alcançará misericórdia. Ô irmão, essa questão aqui, ó, aquele que não confessa a sua transgressão, ele nunca vai prosperar. Qual é o significado de prosperidade? É ser rico? Não, é a ausência de necessidade. Então uma pessoa próspera é uma pessoa que ela não tem, ou seja, a necessidade para ela sempre é suprida. Aí o que o Senhor está falando: olha, se você encobre as suas transgressões e não confessa, eu não vou suprir as suas necessidades. Ou seja, você não vai prosperar, vai ficar à mercê de você mesmo, né? E uma vez que eu fico à mercê de mim mesmo, irmão, aí o negócio desanda. Mas ele continua dizendo: olha, mas aquele que confessa e deixa, ele alcança misericórdia em 2 pontos. Primeiro confessar e depois deixar. Aí vem a misericórdia. Aí Deus, na verdade, Ele intervém. Mas o problema é que o cara confessa, mas não deixa. Ou a mulher confessa, mas não deixa. E continua na mesma prática, achando assim: mas Deus é misericordioso, Ele vai me perdoar. Vai, mas a luz vem, né? A luz vem, e quando ela vier, ela te expõe as suas trevas. Então isso é muito sério, né? Olha para você ver, lá em Isaías no capítulo 6, Isaías capítulo 6, vamos lá, Isaías 6, glória a Deus, a partir do verso de número 5, olha o que Isaías vai dizer. Isaías 6, versículo 5. Oh, Bíblia nova, glória a Deus. 6, 5.
até o verso de número 7, diz assim, olha. Isaías 6, do verso 5 ao 7, diz assim: então disse eu. Quem disse aqui? Isaías. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirada do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isso toca os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. O que Isaías está fazendo aqui, irmão? Isaías era o sobrinho de Uzias, um rei, aonde Isaías, na verdade, até se escondia na sombra dele. Isaías era um tipo de profeta que ele apontava para todo mundo, falava: assim te diz o Senhor, é assim, assim, assado. Ele gostava de apontar. Mas quando Uzias morre, Isaías vê o Senhor. E quando ele se depara com a glória do Senhor, irmãos, o pecado dele veio à tona. Só que ele teve uma virtude, ele confessou. Ele falou: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros. Aonde ele falou que era a impureza dele? Aonde? Nos lábios. Aonde o serafim tocou nele? Nos lábios. Se ele falar: ai de mim que sou um homem de corpo impuro, aonde o serafim tocaria? No corpo. Sabe por quê, irmãos? O Senhor, ele só vai tocar aonde você confessar. Não adianta. Viu? Ele só vai tocar onde você confessar. Porque se você ficar aí querendo esconder, ou eu querer ficar escondendo aqui, o Senhor, ele nunca vai tocar. Quando Isaías fala assim: olha, ai de mim que sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo também de lábios impuros, eu vou morrer, porque eu vi a glória do Rei, o Senhor dos exércitos. Eu estou na água, filho, né? O Senhor manda um serafim. O serafim, a palavra serafim significa aquele que arde em fogo. Ele sai, ele vai até o trono do Senhor, pega uma tenaz, pega uma brasa de fogo, vem e toca nos lábios de Isaías. E a palavra do Senhor para Isaías é: foi purificado os teus lábios. E aí vem o bônus: e os teus pecados foram perdoados. Entendeu? Então, Deus, ele só não purificou. Isaías, que outrora falava muita abobrinha, né? E por ele falar que era um homem de lábios impuros, com certeza algumas coisas que desonrava ao Senhor através dos lábios, ele agora tem um lábio purificado, e também agora tem os seus pecados perdoados, por um simples confessar, né? Então por isso que a Bíblia, ela vem nos ensinando, falando: olha, aquele que confessa e deixa, ele alcança misericórdia. Isso é estar íntegro diante do Senhor, isso é estar reto diante dele. O problema não é errar, o problema não é pecar, o problema é quando a gente peca e quer omitir, achando que vamos passar de liso. Vamos passar, meu irmão. Ora ou menos ora, o Senhor, ele traz luz. Vamos lá. Ponto 5 aí. Isso aqui é muito sério, tá? Ponto 5. Deus não procura em nós perfeição, mas Ele irá produzi-la em nós. Ele não te chamou porque você é perfeito. Ele te chamou porque você é imperfeito. Mas Ele vai produzir a perfeição em ti, né? E essa questão, a palavra perfeição, ela vem, na verdade, de ser alguém completo, né? Nós ainda estamos incompletos, porque nós estamos num processo de aperfeiçoamento. Não chegamos na plenitude da perfeição, né? Traduzindo isso para nosso linguajar, nós não chegamos na plenitude de estarmos completos ainda. Ainda há algumas coisinhas em nós que o Senhor, ele precisa aperfeiçoar. Mas isso é como o vaso na mão do oleiro, né? Ele vai fazendo, ele vai trabalhando, aquela coisa toda, vai nos convencendo, vai nos ensinando. Então, se a palavra perfeição é estar completo, nós estamos no caminho certo. Amém? Estamos num processo de aperfeiçoamento. E é justamente nesse processo onde o Senhor, ele vai começar a arrancar essas arestas. Ele vai começar a tirar aquilo que não tem dado, na verdade,
não tem deixado que a gente dê prosseguimento ao propósito dele nas nossas vidas. Porque se Deus ele nos chamou, irmãos, ele nos pegou como uma pedra bruta, quando é tirado da terra. Ele arrancou a gente de lá como uma pedra bruta. Se você pegar um diamante tirado da terra, você olha aquilo e joga fora. Não tem beleza nenhuma. Não tem aparência nenhuma. Se você pega o ouro, né? Hoje muita gente com joias, aquelas coisas tudo. Se você pega o ouro tirado da terra, você joga aquilo fora. Olha assim, que isso, sai pra lá. Mas depois que o orífice, é orífice mesmo que fala, né? Depois que ele trabalha no ouro, que ele trabalha no diamante, que fica aquela pedra bonita, todo mundo quer comprar e todo mundo dá valor. É ou não é? E é isso que o Senhor ele tem feito conosco. Antigamente, você e eu, nós tínhamos preço, né? O diabo ele colocou um preço para que Deus pudesse pagar por nós. Ele colocou um preço, o preço era alto. Ninguém conseguiria pagar, ou conseguiria? Ninguém. Nós tínhamos um preço. O que é que Jesus ele fez? Ele veio e pagou. Paulo fala isso. A cédula que era contra nós foi cravada na cruz. Então Paulo ele veio e pagou o preço. Paulo não, Jesus. O que o Paulo está fazendo aqui? Volta para as suas cartas, Paulo. Jesus veio e pagou o preço. Aí sabe o que o Senhor fez conosco? Ele nos deu valor. Entende? E é um valor imensurável. Mas o porquê disso? Porque Deus ele quer nos aperfeiçoar. E agora nós caímos na mão do orífice e ele tem arrancado as arestas, né? Então todas as vezes que Deus começar a te moer você, falar como um bom mineirês, te moer você, né? Começar a te arrebentar e te quebrando, sabe, não reclama não, deixa Deus ser Deus, deixa Ele te estragar, deixa Ele te quebrar, deixa Ele te passar naquela máquina de moer café, porque depois, irmãos, a hora que Ele começar a te fazer da forma dEle, ou me fazer da forma dEle, você vai ver que a coisa vai sair perfeita. Amém? Gênesis 17, versículo 1, o que diz lá? (17:1) 17:1 diz assim, ó, pode ler? Glória a Deus. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Aí quebra um tabu de muitos e muitos anos, quando as pessoas falam assim, ninguém é perfeito. Alguém já falou isso? Isso significa o quê? Que nós não estamos andando na presença dele, porque quando andamos na presença dele, nós somos perfeitos. É a promessa dele, anda na minha presença e ser o quê? Porque na presença dele ele vai nos aperfeiçoando, irmãos. Entende? Então isso aqui é muito sério. A gente tem até desculpa, eu errei mesmo, eu não sou perfeito. Não, deixa eu te falar por que você errou. Porque você não estava na presença dele, por isso. Simplesmente isso. Porque não estava na presença. Aí errou, aí por isso que aconteceu isso. Porque se estivesse na presença dele, você estava perfeito. Né? Aí a gente fala assim, meu Deus do céu, Jesus da glória, sangue de Jesus tem poder mesmo, irmão, para nos livrar de todo mal. Amém? Vamos lá, ponto 6 aí, Jesus, já é 8:30, ponto 6, o homem incompleto é inconstante em seu caminho, esse é o ponto 6, se perfeição, vamos juntar os pontos, se perfeição é o homem ser completo, e o Senhor falou, anda na minha presença e ser perfeito, se o homem inconstante, ele não consegue ser perfeito, a soma disso tudo é o quê? Justamente. Entendeu? Isso é igual 1 mais 1 é 2. O cara ou a cara, quando ela é muito inconstante nas coisas do Senhor, isso significa o quê? Que ela não está andando na presença do Senhor, irmão. Ou ele. Quando ele
titubeia entre dois pensamentos, né? Ele ora ele quer uma coisa, ora quer outra. Ou ora ele quer o mundo, ora ele quer Deus. Ele não sabe se ele está andando na presença ou se ele está andando fora dela. Né? Isso tem acontecido muito, tem ou não tem? Principalmente na juventude, irmãos. O que acontece nos dias de hoje? O jovem, ele se emociona, vem para a presença de Deus e tal, aí eles começam a andar na perfeição. Daqui a pouco acha alguma coisa atrativa lá fora, sai da presença de Deus e entra no quê? No declínio, na degradação. É assim ou não é? Se você der uma olhadinha hoje naqueles que se afastaram da presença ou saíram do caminho, eu falo isso em questão de jovem, a situação, a face, o jeito, o modelo dele hoje, se você parar para analisar bem, você vai conseguir ver a olho nu a imperfeição. Estou mentindo ou não? É a pura realidade. A pessoa na presença de Deus, irmãos, o aspecto dela, a face dela, é totalmente diferente. É assim ou não é? Isso é muito nítido. Hoje, como os usos e costume acabou muito, como que você conhece um cristão? Quando você olha dentro do olho dele. Você vê o brilho do Espírito Santo assim, ó, raiando, reluzente. Portanto, o cara chega e fala, a gente usa esse termo, né? Você é crente? Né? Mas o porquê? Porque ele não está vendo, não é a sua capa, né? a sua carroceria. Ele está vendo o que está dentro de você através da sua face. Lembra quando Moisés ele se santificou a ponto da glória do Senhor ficar estampada na face dele? Naquela época, a glória estava estampada na face, hoje ela está dentro de nós. Então, ou seja, quando Moisés apareceu, o rosto dele brilhava como de um anjo. Apareceu para o povo, tiveram que cobrir a face dele, porque estava brilhando. Né? Assim também temos que ser nós, porque se nós, como condutores da glória de Deus, se nós não resplandecermos ela, tem alguma coisa errada em nós, estamos afastados da glória, ou da presença. Né? E infelizmente é uma realidade, o homem incompleto, ele é inconstante nos seus caminhos, e isso é em tudo, tá? Ele começa uma coisa e não consegue terminá-la, começa a caminhar para um lado, daqui a pouco já quer mudar para o outro, isso é inconstância, não tem firmeza em nada, sabe? Hora quer uma coisa, hora quer outra, entra num serviço, daqui a pouco, não, eu não quero isso não, tem aquela inconstância, sabe, vou sair desse serviço, vou para outro, aí chega no outro, vou para outro, chega no outro, vou para outro, e por aí vai, ele nunca consegue parar, nunca consegue firmar em nada. Né? Começa, por exemplo, algo ministerialmente falando, começa um trabalho ministerial, ele começa daqui a pouco, ele não, eu não quero mexer com isso mais não, que eu acho que isso não é meu chamado, eu quero fazer isso, aí começa a fazer isso, não, eu acho que também não é aqui não, eu vou para cá, eu vou para lá, e mexe daqui, mexe dali, ele nunca consegue parar em lugar nenhum. É inconstância, ele está incompleto, ou seja, está andando fora da presença. E isso é muito sério, irmão. A gente tem visto isso acontecer diariamente no nosso meio. Quando falo nosso meio, na igreja do Senhor. Pessoas que não têm constância, estão andando fora da presença. Vamos lá, Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1, versículo 8. Tiago capítulo 1. Versículo de número 8. Glória a Jesus. Santo é o teu nome. Tiago 1:8. Podemos ler? Diz assim: o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Dobre. Como é que está a sua versão? Em tudo que faz, né? Tem alguma versão diferente aí? Hã? Não, dobre. Né? O homem de coração dobre, inconstante em todos os seus caminhos, é que titubeia entre pensamentos. Ele não consegue ter algo fixo. Ele sempre está indo daqui para ali, de lá para cá. Né? Paulo também fala isso aos Filipenses.
no capítulo 1, versículo 6. Quer ver? Olha só. Filipenses, capítulo 1, versículo de número 6. Glória a Jesus. Glória a Deus. Deixa eu ver se é isso mesmo. Filipenses capítulo 1, versículo 6 diz assim, olha, tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Que dia é esse? O dia da sua vinda. Mas tem um detalhe aqui, tá? Para que o Senhor ele possa trabalhar em nós, a primeira coisa que nós temos que fazer é permitir. Concorda comigo? Apocalipse 3:20 fala que ele está às portas, batendo. Quem está às portas do lado de fora batendo é porque está do lado de fora. É ou não é? Muita gente não deixa o Senhor trabalhar na vida deles ou delas. Ele quer nos aperfeiçoar até o dia da vinda de Cristo, mas não deixam. A gente não deixa. Ele fala com a gente, olha, tem que ser assim. A gente fala, não, Senhor, tem que ser assim. Aí Jesus fala, então tá bom. Aí o Senhor fala, não faz assim. Aí a gente, não, mas eu quero assim. É assim ou não é? Jesus fala, mas não vai dar certo, filho. A gente fala, não tem importância não, mas eu vou arriscar. A gente sempre quer ser o do contra com ele, entende? A gente quer fazer as coisas da forma que a gente acha que tem que ser, e não da forma que ele quer que seja. E isso é um problema nos dias de hoje. Você vê isso em nossas congregações espalhadas no mundo inteiro. Homens que querem fazer do reino de Deus como se fossem seus, né? Querem impor coisas como se eles fossem deuses, ou Deus. É melhor a gente impor do que obedecer, não é? Melhor a gente querer impor do que a gente obedecer ao que já está colocado para que a gente faça. E é o que tem acontecido muito nos dias de hoje, irmãos. Por isso a gente tem que ficar muito atento com isso, porque a obra de Deus é de Deus. A nossa responsabilidade é termos integridade diante dele. Mas a obra dele, quem vai fazer é ele. Nós fomos convidados para estar com ele. E automaticamente se unir a ele naquilo que ele já está fazendo. Então, ou seja, a nossa responsabilidade é andarmos em integridade com ele. Amém? Vamos lá no ponto 7. É só até o 11, tá, irmãos? Eu acho que até meia-noite a gente acaba. Vamos lá. Ponto 7. Se perdemos o desejo de sermos aperfeiçoados, perdemos a autoridade de aperfeiçoar. Isso aqui implica, sabe em quê? Em ser discipuladores. Se eu perco, na verdade, o desejo de ser aperfeiçoado pelo Senhor, o que automaticamente eu vou perder? Vou perder a autoridade também de aperfeiçoar alguém. Entende? Que é algo mútuo. Eu faço, o Senhor faz em mim e eu faço no próximo. Não é assim? É o princípio do discípulo ou do discipulado. Só que aí muitas vezes o cara ele perde, ou a cara perde o desejo de ser aperfeiçoado, ou seja, não, do jeito que eu estou tá bom demais. Aí Deus ele quer dar mais uma espremidinha para sair um perfume a mais, e a gente não deixa. Ah não, Senhor, só até aqui tá bom, eu já tenho uma congregação grande, já tem 500 pessoas aqui, né, já tá bom demais, então eu já fui aperfeiçoado o bastante, mas o Senhor ele quer ir a mais, muito a mais. E aí a gente muitas vezes não deixa. A gente trava o agir dele na vida da gente, né? E sabe como que Deus ele nos aperfeiçoa, irmãos? Na íntegra. É nos levando ao extremo. Ele nos leva ao extremo daquilo que para nós é mal. Então eu quero que você grave uma coisa nessa noite no seu coração. Todas as vezes que o Senhor ele arrancar algo de você, ou todas as vezes que ele te colocar em uma situação crítica, saiba, ele está te aperfeiçoando, ele está trabalhando em você. Quando tudo parece que está indo de mal a pior, você já perdeu o controle de tudo, é aí que a perfeição de Deus está chegando. Viu? Senhor, mas eu sou teu servo, eu não posso passar por isso. Pode. Pode. Senhor, mas eu sou dizimista. Eu sei.
Mas isso não impede de eu te aperfeiçoar, né? Então a gente acha que muitas vezes que Deus vai chegar para a gente para aperfeiçoar a gente, assim, ó, vai jogar um pozinho mágico na cabeça do Jorge, assim, ó, a partir de agora, Jorge, você será um grande pregador, e joga o pozinho mágico e o Jorge já sai por aí pregando e a coisa toda acontecendo. Não é assim. Ele vai ter que passar pelo crivo do Senhor, vai ter que passar pelo deserto do Senhor, vai ter que passar a casa do oleiro. Para quê? Para Deus aperfeiçoar e aí sim lançar. Amém? Se você pegar falando de aperfeiçoamento, se você pegar o princípio do arco e flecha, você vai ver que a coisa é tão fundamental, a questão do aperfeiçoamento, porque a flecha ela não nasce pronta. Ela precisa ser trabalhada, ela precisa ser nivelada, ela precisa ser aperfeiçoada. Antes do arqueiro pôr ela no arco, ela está na aljava. É assim ou não é? Quando ela é retirada da aljava, que é colocada no arco, antes dela ser lançada, ela é puxada para trás, ou seja, ela vem para o arqueiro. É assim que Deus faz conosco também. Tem muita gente que está na aljava, já foi aperfeiçoado, mas está esperando o processo de ser colocado no arco, ser puxado para trás, para perto do arqueiro, para depois ser lançado para o propósito a qual o arqueiro enviou. E detalhe, a flecha não é ela que escolhe o alvo. Quem escolhe o alvo é o arqueiro. Viu? Então grava isso, para quem sabe ler um pingo é letra. Amém? Vamos lá, Filipenses capítulo 3, versículo 2. Diz assim, Filipenses capítulo 3, glória a Jesus, Deus de maravilha. Filipenses capítulo 3, o verso de número 12, perdão. Diz assim, ó, não que já tenha alcançado o que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Sabe quem está falando isso aqui aos Filipenses? É o 12, versículo 12. Eu falei 2, mas é o 12. Ele está dizendo assim, ó, não que eu já tenha alcançado o que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para qual fui também preso por Cristo Jesus. Paulo está dizendo assim, olha, eu ainda não alcancei a perfeição não, mas eu estou prosseguindo para alcançar. E detalhe, estou preso. Então, muitas das vezes o Senhor ele vai nos levar em lugares, vai nos colocar em lugares com o intuito de nos aperfeiçoar, de nos moldar, de nos modelar para Ele. Amém? Vamos lá, ponto 8. Essa deve ser a nossa visão, ser como Ele é. Queremos ser como Ele é, ou como Ele é. A primeira coisa que vemos, percebemos, as vistas estão ruins. Essa deve ser a nossa visão, ser como Ele é. Quando queremos ser como Ele é, a primeira coisa que vemos e percebemos são as nossas limitações. Irmãos, a hora que você percebeu a sua limitação, você está chegando no ponto chave, crucial da sua vida. Aonde que você chega e fala assim, puxa vida, eu não consigo isso aqui mais. Eu não consigo, Senhor. Eu tô lutando para fazer, mas eu não consigo. Aí sim, chegou no ponto crucial, aonde o Senhor ele vai intervir, né? Quando você não consegue ir, ou passar, ou transpassar, ele intervém. Aí chegou o ponto crucial, né? Porque a partir do momento que você colocou na sua cabeça, Senhor, agora eu não consigo. Até aqui eu vim, o meu limite foi até aqui. Aí o Senhor intervém e fala, não, então eu vou te mostrar que você consegue ir mais. Isso é chamado de potencialização, Ele está te potencializando, né? Porque a gente tem a mania de quando chega no limite, a gente abre mão. Mas o que o Senhor ele intervém? Ele intervém nos potencializando, fala, não filho, vai, você consegue. Foi o que Ele fez com Pedro. Ele potencializou Pedro quando Ele disse assim, olha, vem. Jesus estava sobre o mar estava agitado. Pedro faz uma pergunta, fala, Senhor, se és tu mesmo, faz eu ir ter contigo.
Qual foi a fala de Jesus para ele? Vem. E Pedro foi. Se Jesus fala, não vem não, Pedro, fica aí porque aqui é perigoso. Pedro teria ido? Não. Ele falou, vem. Foi só isso. E Pedro foi. E muitas vezes o Senhor, com uma única palavra, Ele vai nos potencializar a ponto, irmão, de derrubar muralhas, de vencer gigantes. Pare e analisa comigo. Você acha que Davi era tão corajoso assim para enfrentar Golias? Você acha que um menino daquela idade, seria tão corajoso de enfrentar um Golias se não tivesse uma potencialização de um ser supremo, a saber o próprio Deus? Você acha de verdade? O cara de quase 3 metros de altura, com escudo, com lança, com armadura, Davi com uma fundinha com pedras na mão. Se não fosse potencializado, irmãos, por alguém, um ser supremo, um Deus maior, você acha que Davi estaria ali? Portanto que ele vai falar isso. Ele vai dizer para o gigante, para Golias, você está vindo a mim com escudo, com espada e com lança, mas eu vou a ti no nome de quem? Do Senhor dos Exércitos. Ele foi potencializado pelo Senhor. O limite de Davi era a funda, era chegar até onde ele chegou. Mas a potencialização do Senhor fez com que ele lançasse a funda e acertasse no único lugar aonde poderia acertar, na abertura do capacete de Golias. E agora cá entre nós, um cara de 3 metros de altura, irmãos, uma pedrinha bater na testa vai derrubar o cara? Fala a verdade. A mão do Senhor estava ali, irmão. Entende? A hora que a pedra bate, o cara cai, ele vai lá, pega a espada do cara e corta o pescoço dele, corta a cabeça dele. Se Deus não estivesse potencializando Davi, irmãos, ele não teria conseguido aquilo. Amém? E ele é mestre, irmãos, em nos potencializar, tá? Portanto, que a Bíblia vai dizer assim, diga ao fraco que ele é o quê? Ele é forte. É engraçado, né? O Senhor falando, diga ao fraco que eu sou forte. Né? Quando o Gideão estava malhando trigo no lagar, lagar é lugar de malhar trigo, irmão? Né? Não. Lagar é lugar de malhar a uva. Por que Gideão estava ali malhando trigo no lagar? Porque ele estava com medo dos medianitas. Quando o anjo do Senhor aparece a Gideão, a primeira palavra que o anjo fala com ele. E aí, varão valoroso? Opa! Embolou a língua. E aí, varão valoroso, falando na minha linguagem, né? O Senhor é contigo. Aí Gideão fala, se o Senhor fosse comigo, nós não estava aqui nessa situação, não. Olha a situação. Aí ele começa, né? Aí o que o Senhor faz com ele? Potencializa ele novamente. E Gideão vai para a guerra. Ele venceu a guerra sem usar uma espada, né? Mas porque Deus é Deus. Amém? Vamos lá. Ponto 9. Deus sempre estará nos completando. Suporte a pressão, porque Deus está te aperfeiçoando. Isso aqui é falando de integridade, tá? Ele sempre, irmão, estará nos completando. O nosso quesito é suportar a pressão, porque Deus estará sempre nos aperfeiçoando. É na pressão, tá? É na pressão. Então, a hora que você vê que você está pressionado mesmo, pode ter certeza que a mãozinha do Senhor está ali, trabalhando. Vamos lá, Romanos capítulo 5, versículo 3 e 4. Romanos 5, versículo 3 e 4. Glória a Deus. Romanos 5, versículo 3 e 4. Diz assim, ó. Podemos ler? Diz assim: e não somente isso, mas também nos gloriamos na tribulação. Paulo está falando que, olha, eu tenho glória nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência é a experiência, e a experiência é a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então olha só para você ver. Tem hora que a gente está em plena tribulação e aí vem uma pressão muito grande sobre nós, não é verdade? Mas essas tribulações, essas pressões que vêm sobre nós, elas vêm com um intuito.
que é de nos estabelecer, nos estabilizar e nos fazer crescer em Deus. Olha que interessante. A paciência, ela traz a experiência, né? Ou seja, eu vou adquirir a experiência mediante a paciência que eu tenho nele. A tribulação, ela produz paciência, experiência, né? E a experiência, ela traz esperança. Então, é algo que Deus, ele trabalha em nós, irmãos, para nos colocar num ponto a qual, na verdade, nós vamos suportar tudo que vier. Até mesmo Paulo, ele fala que não vem tentação que não seja humana. Toda tentação que ela vem sobre o homem, ela é humana, ou seja, ela é resistível, viu? Deus, ele não deixa a gente ser tentado a mais do que aquilo que a gente aguenta. Amém? Vamos lá, ponto 10. O que estamos vendo hoje não está para se comparar com o que veremos, pois estamos sendo aperfeiçoados para isso. Você já parou para imaginar o que Deus, ele está preparando para você e para nós? Agora, sério mesmo, quem aqui já parou para pensar isso? Já se pegou pensando assim, nossa, como que vai ser aquele grande dia? Como vai ser estar com Cristo nos ares? Como vai ser arrebatado por Ele? O que eu vou falar para Ele? O que Ele vai falar para mim? Como vai ser esse negócio? Diz que vai ter uma ceia nos céus. Como vai ser isso? A Bíblia fala que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Como vai ser esse negócio? Como vai ser andar nas ruas de ouro, dos muros de cristais? Como vai ser não pagar CEMIG mais nunca na vida, nem a Copasa? Como vai ser esse negócio de não pagar IPTU? Já parou para pensar nisso, irmão? Como vai ser estar com Ele eternamente? Então, assim, nós estamos sendo preparados para isso. Nós estamos sendo preparados justamente para estar com Ele. O que nós estamos vendo hoje não está para se comparar o que veremos, pois estamos sendo aperfeiçoados para isso. O escritor aos Hebreus, ele diz assim, olha, segui a paz com todos, e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Então, ou seja, nós estamos sendo preparados para estar com Ele. Vamos lá em 1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Glória a Jesus. Acharei? Podemos ler? Diz assim, ó. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e nem subiram ao coração do homem, são o que Deus preparou para os que o amam. Isso aqui quem está falando é alguém que foi lá no céu e viu tudo isso. O olho não viu, o coração não chegou ainda, o ouvido não ouviu, mas Deus já preparou. Já está pronto, só esperando o tempo de Deus ou o dia do Senhor em nossas vidas. Então, assim, para isso que o Senhor, ele está nos aperfeiçoando, e dia após dia ele vai trabalhando em nós, Ele vai nos aperfeiçoando, Ele vai nos transformando, Ele vai nos fazendo entender, compreender as coisas dEle, e não só compreender, mas também viver. Amém? E aqui a gente termina. Ponto 11. Calma, Ronaldo. Você está desesperado? Não, mas aqui. Mas eu gostei de ver. O Ronaldo foi o único que deu assim. Ó, pera aí, não. Tem mais aí. Né? Todo mundo vai assim. Vamos lá. Ponto 11. O desejo pelo constante aperfeiçoamento é uma qualidade do homem que se tornou perfeito em Cristo. O desejo por um constante aperfeiçoamento. O cara ou a cara
quando ele começa a ter o desejo de ser aperfeiçoado por Deus. Isso significa que ele já se aperfeiçoou em Cristo. Quem vai dizer isso é Paulo. Lembra como ele tinha aquela constância de estar sendo aperfeiçoado, de estar com Cristo, de estar obedecendo a Cristo? Fazendo um resumo, algo geral assim. Lembra? Nas suas cartas ele vai falando isso, ele vai ensinando sobre isso. Para ele chegar em Gálatas, capítulo de número 2, versículo 20, ele diz assim, olha, eu já estou o quê? Crucificado com Cristo. Agora, já não vivo mais eu, mas quem vive nele? O que ele estava falando? Assim como o Pai em Cristo é um, eu agora também sou um neles. Então a minha vontade, tudo que eu tinha, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, já não me importa mais. O que me importa é a vontade do Senhor na minha vida. Isso é o cara que já foi aperfeiçoado em Cristo. Viu? Passou por todos os processos. Chegou ao aperfeiçoamento, ou a ser aperfeiçoado. E por isso, irmãos, a gente precisa entender isso, porque a integridade é um passo fundamental. E essa integridade, ela precisa ser mantida na visão que o Senhor nos deu. Viu? E quando falo que o Senhor nos deu, não é a visão congregacional, é a visão do reino de Deus em nossas vidas.